disponível aqui pra curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria. Amém? Queridos, quantos já ouviu falar da Esther da Bíblia? Esther. Quantos sabem que tem um livro que chama Esther na Bíblia? Tem um livro que chama Esther na Bíblia. É um nome bonito. Pode colocar na sua filha. Aleluia. Alice tem Esther, né? É um nome lindo. Aleluia. Então, essa mulher chamada Esther teve uma situação na vida dela que foi uma situação desesperadora para ela e para os irmãos judeus. O que aconteceu ali? Esther, a Vasti, ela não tinha obedecido o pedido do rei, então o rei tirou ela fora do reinado e ele escolheu Esther para ser uma das mulheres dele. Aí aconteceu o seguinte, o rei, ele estava honrando um homem chamado Amã. E ele honrando esse homem chamado Amã, quando esse homem entrava ali, ia entrar, chegava na entrada do templo, todo mundo se prostrava, mas tinha um judeu que não queria fazer isso. O nome do judeu era, vamos ver aqui, Mardoqueu. Quem falou? Olha aí, Mardoqueu, pronto. É que eu não quero abrir a Bíblia, começa no capítulo 3, isso daí de Esther, eu não quero abrir, e vai até o 8. Mardoqueu, ele não se curvava, porque ele era um judeu ele se curva diante do Deus dele, que é o nosso Deus também. Então o que acontece? Amã ficou bravo com aquele cara, e pensou, vou pegar esse cara aí, ele não se curva, vou pegar ele. E ele, como o rei estava honrando ele o tempo todo, o rei gostava muito desse homem chamado Amã, o Amã conseguiu convencer o rei a fazer um decreto que todas essas pessoas, judeus, deveriam ser mortos. Já pensou? Pensa numa coisa, gente. Acabar com todos eles. Vamos imaginar que veio uma ordem de matar todos nós da igreja pentecostal, a igreja evangélica Verbo da Vida de Pirituba. É um decreto. Pensa você comigo. Eu estou tentando fazer isso para você entrar na história comigo. Um decreto, todos daquela igreja devem morrer. Alguns iam dizer, não, eu sou da Renascer ali do lado ali. Eu sou ali do lado. Você falou que viu eu na onde? Não viu não, nunca fui. Nunca fui nesse lugar. Verbo o quê? Verbo, não entendi. Não, nunca, não, é claro que você não ia fazer isso, né? Você ia morrer junto com o seu povo. Mas vamos lá. Vamos dizer que eles estão matando todos os crentes, então. Porque não tem como dizer que não é crente, né? Aí não tem como. Mas o que aconteceu era o seguinte, o decreto era que todos deveriam ser mortos. Mortos. Por causa de um homem que estava bravo com um judeu, queria acabar com todos. Isso é demônio puro. Ok? Mardoqueu é o nome do homem, certo? Mardoqueu, ele se vestiu de pano de saco e cinza e começou a jejuar e a buscar a Deus. E a Esther, a rainha, ela observou que um judeu, porque ela era judia, né? Observou que o judeu Mardoqueu estava assim, ela mandou chamar para perguntar o que aconteceu. Ele disse, olha o decreto aqui, ó. O Amã conseguiu que o rei assinasse com o anel dele, então todos nós vamos ser mortos, inclusive você. Eles vão matar a gente. E ele falou assim, vai diante do rei e peça para ele poupar a gente. E a Esther falou, mas se alguém entrar diante da presença do rei sem ser convidado, ele mata. Mas ela falou o seguinte, avisa todo o nosso povo, todos, avisa todo o nosso povo, 3 dias de jejum, sem pão, sem água, sem nada, homens, mulheres e crianças e animais, todos devem jejuar.
por 3 dias. 3 dias. Veja, queridos, eu quero que você observe isso aqui, porque essa mensagem vai entrar no seu coração. Quantos de vocês concordam que era uma situação desesperadora de vida e morte? Sim ou não? Vocês estão aqui ainda? Estão um pouco cansados porque eu preguei 50 minutos da outra vez? Eu disse que você ia ser abençoado duplamente. Era uma situação aqui que eles iam morrer, gente. Morrer. E qual foi o decreto? 3 dias de jejum. Depois dos 3 dias, a Esther, ia diante do rei para falar com o rei sobre esse decreto que o rei assinou, que Amã levou o rei a assinar. Então eles jejuaram por 3 dias, e ela foi diante do rei, e o rei a recebeu. E o rei disse o que para ela? Peça o que você quiser, porque eu estou disposto a dar para você até metade do reino. Ouça, querido, o que eu vou falar para vocês. Existem situações em nossas vidas, isso é a continuação daquela mensagem sobre jejum e oração. Situações das nossas vidas que parece que não tem jeito mesmo, que não vai mudar. E algumas até se parecem com a morte. Algumas situações você olha para elas e vê como impossível mesmo. Impossível. Não tem o que fazer. Se o rei decretou, já era. Era um decreto. Eles deveriam morrer. Agora, muitas vezes nós entramos em situações assim, e nós estamos olhando para aquele gigante, e só conseguimos ficar paralisados olhando para o gigante. Mas eu quero dizer para você, existe uma saída. Não importa qual situação desesperadora você entrou, não importa o tamanho dele, o tamanho do seu problema, não importa que tipo de falta é, não importa se o seu país entrou numa crise maior da história, não importa se o seu marido parece ser o homem mais duro do mundo, ou a sua mulher, ou o seu filho, não importa se ele já se aprofundou tanto nas drogas, ao ponto de você pensar, não sei o que fazer. Não importa qual é a prisão, qual é a situação que você está se encontrando hoje, não importa, saiba de uma coisa, existe uma chance de fazer com que o coração do rei seja inclinado para o seu favor, ao seu favor. Existe uma chance de inclinar o coração de quem for necessário para que seja atendido a sua solicitação. Não importa qual situação desesperadora temos entrado, não importa. Porque quando aquela mulher se determinou e mandou aquela fala, dizendo, todos devem jejuar e orar, e nós vamos buscar o nosso Deus, porque Ele é o único que pode nos atender. Nós vamos buscar a Ele até que a situação seja mudada, seja revertida, e a situação será revertida, ela será mudada, não importa qual situação nós entramos, a situação vai mudar. Vai mudar. Todas as situações da vida são passíveis de mudança. Todas e qualquer, não importa se é uma saúde, falta de saúde, não importa em que área da vida seja, não importa se é uma falta na área financeira, não importa se é falta de emprego nesse país que está em decadência, nós temos uma resposta que não vem desse país, uma resposta que vem do alto, e é Ele que pode liberar a resposta.
Somente Ele, querido e querida, somente Ele pode inclinar o coração do chefe, pode inclinar o coração dos seres humanos. Somente Ele pode inclinar o coração, e Ele está disposto, se você estiver disposto a buscá-lo com todo o seu coração. Nós precisamos estar tão determinados como estava Amã, como estava Mardoqueu e Esther. Mas é um decreto, pastor. É uma lei. Eles vão nos matar. Quantos de vocês concordam que essa é a pior? Essa é a pior das situações. Mas eles não se intimidaram ao ponto de ficarem paralisados. Eles entraram em cena da maneira que eles sabiam entrar, com armas espirituais. Com armas espirituais. Armas espirituais. Nós precisamos entrar em cena com armas espirituais. Então eles entraram em jejum, eles entraram em oração por 3 dias. E quando ela chegou diante do rei, o rei disse para ela: entra, o que você quer? Olha, eu estou disposto a dar metade do reino para você. Quantos sabem que isso não é normal, que isso não é natural, que isso não foi natural que aconteceu, mas que o Deus Todo-Poderoso estava envolvido nessa situação? Metade do meu reino eu estou disposto a dar para você. Ela disse: eu quero fazer um jantar para você e para o Amã. Um jantar. E o Amã ficou todo feliz, porque a Esther não escolheu mais ninguém a não ser o rei e ele para um jantar. E ele fez isso ela fez isso 2 vezes. Mas vamos lá, Esther, o rei falou. Artaxerxes, como é que fala? Pronto, é esse aí, eu não vou saber falar. Esse homem aí, o rei Xerxes, Artaxerxes, disse assim: então conte-nos, o que você quer? Qual é o seu pedido? E ela disse o seguinte: eles querem acabar com o meu povo, eles querem matar todos nós, todos da minha casa, todos da minha família. E o rei disse: quem quer fazer isso? E ela disse: ele, Amã. Aquilo mexeu com o rei. O coração daquele rei estava completamente inclinado para Esther. Quantos de vocês sabem, queridos, que os reis, eles são duros? Eles são duros, queridos. A mulher, a Vasti, só porque não foi diante da presença dele quando ele convidou, ele tirou ela fora. Eles são duros. Eles se sentem poderosos de fato na terra. Eles são, imagina nessa época, onde esse rei era o rei da Babilônia, não é? Poderoso. E ele está dizendo para ela falar o que quiser, que ele vai dar. Tem que ser Deus. Tem que ser Deus. E o que acontece? É ele, Amã. Então você sabe que o rei mandou enforcar Amã naquela mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Agora, vocês lembram que eu disse que Mardoqueu estava jejuando antes ainda de ter falado com Esther? Quantos de vocês sabem que na história também conta que o Amã tinha preparado a forca para Mardoqueu e ele ia colocar Mardoqueu lá? Sabe o que aconteceu? Num sonho, o rei, esse nome que vocês falaram, ele sonhou. E ele teve esse sonho, e ele acordou e ele disse: me traga os livros. Ele começou a ler e ele leu a história de um homem chamado Mardoqueu, que havia ajudado o rei
dizendo que 2 homens estavam tentando matar o rei. E o rei disse: isso está escrito aqui. E o que fizeram para esse Mardoqueu? Porque ele salvou a minha vida. O que de bem vocês fizeram para ele? Nada. Como assim vocês não fizeram nada? Sabe, queridos, esse Mardoqueu, ele foi honrado. Mas o que eu quero dizer para você é que quem inclinou o coração do rei foi Deus. Porque Mardoqueu e Esther, essas 2 figuras, essas 2 pessoas, eles foram buscar aquele que é o único que pode salvar. Você precisa pegar essas palavras que eu estou te dando hoje com seriedade e declarar e decretar um jejum e começar a orar pela sua causa em jejum, até que a sua situação seja mudada, até que a sua situação seja restaurada, até que a sua situação seja resolvida. Se você fizer o que eu estou falando hoje, mesmo que você estivesse perto da morte, Deus desceria para te livrar. E tudo se inverteu, e quem morreu foi Amã. Não Mardoqueu, não os judeus e não Esther. Por quê? Você e eu, nós precisamos, queridos, levar isso a sério. Busque a Deus, porque Ele disse: o que busca, encontra. A quem bate, se abre. Aleluia. Eu quero convidar todos vocês para uma coisa. Eu entro junto com vocês. Vamos proclamar um jejum, queridos. Todos nós. Vamos proclamar um jejum. Quantos estão dispostos a entrar comigo nisso? Pastor, eu vou ter que ficar 3 dias sem comer. Olha só, eu vou te dizer uma coisa. Se você não está acostumado a jejuar, você não vai conseguir fazer isso. Então vamos fazer o seguinte. Os judeus, eles tinham costume de jejuar. Então eles já estavam habituados àquilo. Então, proclame um jejum, mas não de 3 dias. Se você não vai fazer 100%, tire uma refeição ou 2, ok? Quantos conseguem? Acha que pode fazer isso? Tirar uma refeição ou 2? Faz tempo que eu estou comendo uma refeição por dia, queridos. A maioria das vezes é só janta. Só janta. A maioria das vezes. Só janta. No começo era terrível. Dor de cabeça, agora não é mais assim. Por quê? Porque eu estou adaptando o meu corpo, porque eu quero fazer um jejum muito longo. Então eu estou acostumando o meu corpo. Agora, jejum deve ser uma prática para nós como era para os judeus, ou como é para os judeus. Nós temos deixado esse negócio de jejum, e aí quando nós precisamos entrar, não conseguimos. Queridos, me ouça, por favor. Me ouça, todos. Vamos entrar e começar por onde nós conseguimos. Tire uma refeição, se possível tire 2. Se está muito fácil tirar uma, tire 2. E ganhe terreno. E ore pela sua situação, ore pela sua causa, sem parar. Todos os dias, eu quero dizer. Até que seja estabelecido, até que aquilo se cumpra, até que aconteça, querido. Precisamos entrar nisso. Eu estou proclamando um jejum e eu convido a todos vocês para participar comigo, porque cada um de nós temos uma situação, temos uma causa que precisa ser lidada. Cada um de nós tem uma situação e nós não precisamos ficar sem resposta. Se nós estamos ficando sem resposta, é porque nós não estamos indo atrás dele. Se nós estamos sem resposta, se os nossos casamentos estão sempre do mesmo jeito, as nossas situações na vida estão sempre do mesmo jeito, nossos filhos, enfim, todas as situações, se está sempre do mesmo jeito, é porque nós estamos do mesmo jeito, é porque nós não mudamos, é porque nós não fizemos nada. Nós achamos que funciona só por ficar pensando, ou porque de vez em quando você fala: Deus, me ajuda, né? Não, querido.
você está orando e não está crendo. É por isso que não está acontecendo. Quando você entra em jejum, como eu ensinei para vocês, quando você começa a entrar em jejum, a sua carne sai de cena. E quando a sua carne sai de cena, o espiritual, o homem espiritual, ele entra em cena. E quando o espiritual entra em cena, a fé opera ali. A fé opera ali, querido, no reino espiritual. Então a sua fé não está operando provavelmente porque a sua carne está te dominando. E se a sua carne está te dominando, você não vai ter resposta, porque todas as vezes que você ora na carne. E Deus atende a fé, e a fé vem do coração, do espírito, do homem espiritual. Então eu estou declarando isso. Vamos entrar juntos, todos juntos. Jejum, tira o café da manhã. O café da manhã eu já tiro, então não serve, tem que tirar mais um. Tire a janta, tire o almoço. E não é regime, é jejum. Amém? Jejum. E as nossas causas, as nossas situações vão mudar. Agora, lembre-se de uma coisa: não adianta jejuar e não orar pela causa que você tem que orar. Não funciona. Não funciona. Você tem que orar, você tem que jejuar e estar orando por aquela causa. Pastor, faz 3 dias que eu estou jejuando. Orou? Não orei, pastor. Não funciona. Porque é jejum e oração. Jejum e oração. Ore e ore. E as coisas vão mudar para você e para mim. Se mudou para Esther, se mudou para Mardoqueu, por que não vai mudar para você e para mim? Olha, e durante esse período de jejum e oração, eu vou te dizer isso. Você vai estar orando pela sua causa e coisas sobrenaturais vão começar a acontecer para você. Dons vão começar a se manifestar. Dons vão começar a operar para você. Se você já costuma ter visão, você vai ter muito mais. Se você já tem sonhos, você vai ter muito mais. Se você tem visitações, você vai ter muito mais. Tem pessoas aqui que eles têm visões. Se eles começarem a entrar em jejum, como eu estou falando, eles vão ver o que é ter visão. Imagina toda essa igreja aqui operando desse jeito no mundo espiritual. Imagina, gente. Pensa numa coisa. Pensa nisso. Amanhã você vai se encontrar na igreja e dizer: Júnior, ontem à noite, cara, eu vi você numa visão. E o Senhor me disse isso, isso e isso. Vai começar a acontecer nessa igreja. Vai começar a acontecer nessa igreja. Vai começar a acontecer no meio desse povo que está buscando a Deus. Você tem que estar disposto, juntamente comigo, a buscar a Deus. A buscar a Deus. E nós vamos ver sobrenatural. O sobrenatural. Nós vamos ver o sobrenatural. Quando nós estivermos orando pela nossa causa, a causa vai se manifestar e nós vamos gostar desse tipo de vida e não vamos querer parar mais e vamos fazer mais e vamos fazer mais e vamos fazer mais e vamos viver o tempo todo diante do sobrenatural de Deus. Eu estou convidando vocês a entrar no sobrenatural, a não viver mais uma vida passiva, uma vida fria, uma vida comum, uma vida como todo mundo vive. Não, não, e 1000 vezes não. Nós vamos viver sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, sobrenaturalmente. É sobrenaturalmente, queridos. Eu estou convidando a vocês. Vamos entrar sobrenaturalmente. Vamos entrar nisso. Porque Deus está mais interessado do que nós de nos dar o sobrenatural, de liberar o sobrenatural para nós. Deus está mais interessado do que você pensa. E por que Ele não fez? Porque Ele precisa da sua cooperação. Porque Ele precisa de você entrando em cena. Ele queria libertar Esther, mas se ela não tivesse entrado, eles teriam morrido. E ninguém poderia livrá-los. Ore, 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 ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos, ore pelos seus negócios, ore pelas suas coisas, ore pelas suas finanças, ore, meu querido, ore, minha querida, ore, porque nós vamos entrar no sobrenatural. Orem. Chega de viver assim, chega, você percebe?
Você percebe as mensagens que eu tenho pregado ultimamente? Se você tiver aquele áudio, a Alessandra compartilhou o meu áudio esses dias, é um áudio de 14 minutos. Ela compartilhou no grupo de casais. Eu queria que esse áudio se espalhasse por todos vocês. Por todos, todo mundo ouvindo o meu áudio. Que eu estou falando dessas coisas. Isso vai inspirar vocês, vai motivar vocês. Eu já não aguento ficar no natural. Eu já não aguento mais ficar assim. Eu não quero mais ficar assim. Eu estou incomodado. E eu creio que você também está incomodado. Você também está incomodado. Você também já não quer mais viver do jeito que está vivendo. Não quer, ninguém aqui quer. Nós não queremos e nós não vamos viver assim. Aleluia. Ele se levante, vamos cantar e vamos celebrar. Aleluia. Há uma unção disponível aqui para curar.